TVC, a TV do Correio da Manhã. Chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Obrigado pela sua presença, a sua audiência. Como sempre, a gente vem chegando com muita informação, né, Roberta? Olá para você. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá a sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de matéria para os nossos canais que são, Jorge? Tá na tela, tvc, correiodamanhã@gmail.com e, é claro, o nosso WhatsApp, o DDD 24, o telefone é o 993231675, gente. Pois é, gente. E hoje Petrópolis amanheceu com um céu lindo, espetacular. E as hoje imagens? A gente tem duas imagens. Oh, beleza. Primeiro, imagens da Catedral, com céu azul. Opa, veio primeiro a da Paulo Barbosa. Aí, Catedral, olha, boa. A Catedral São Pedro de Alcântara, né? Um dos mais famosos cartões postais de Petrópolis. Nesse cenário lindo, esse céu azul, aí fica esse contraste, né? A Catedral de Pedra com esse céu azul, tá aí. E um zoom da Catedral. Opa. E aí, quando eu chegava aqui na rua Paulo Barbosa, não é tão bonito assim, mas eu me deparei com a lua. Oh, que beleza, hein? Ainda no céu. Olha lá. O céu azul, azul, azul e a lua ainda dando o ar da sua graça. Pois é, tá aí, ó. Linda. Pois é, o dia começando no espetáculo, né? No espetáculo da natureza. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 22 de agosto. Secretaria de Estado de Saúde lança campanha contra a utilização de cigarros eletrônicos. A entrega do relatório de transparência salarial termina dia 30. Funcionários dos Correios seguem em greve após proposta da estatal. Pela segunda vez, candidatos negros superam os brancos em eleição. Patrimônio de candidatos à Prefeitura de Petrópolis superam R$750 mil. Decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspende decreto municipal e Petroita volta a operar em Petrópolis. E mais, meia maratona será realizada neste domingo em Petrópolis, agora no Correio Serrano na TV. Gente, hoje a gente começa diferente porque a gente começa falando sobre crise do transporte público aqui em Petrópolis, né? Teve aí a decisão do Tribunal de Justiça em relação à Petroita. Pois é, a gente deu essa semana que a Petroita recorreu à 4ª Vara Civil de Petrópolis para pedir para voltar a operar nas linhas do Meio da Serra, Morém e Alto da Serra. Exatamente. Isso. O juiz da 4ª Vara Civil não negou. aceitou, né? Então eles recorreram ao Tribunal de Justiça. E aí, gente, pasmem, o Tribunal de Justiça do Rio derrubou o decreto municipal que suspendia a operação da empresa Petroita nesses bairros que eu falei. Exato. Meio da Serra, Morém e Alto da Serra. E a decisão foi publicada na terça-feira. Vamos conferir. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro derrubou os decretos municipais número 947 e 948 de 2024, do dia 19 de julho, que suspendia a operação dos veículos da aviação Petroita nos bairros Alto da Serra, Morém e Meio da Serra. Na decisão anterior, 30 veículos que atendiam a região foram substituídos por ônibus da aviação Cidade Real. Diante das aplicações apresentadas pela empresa Petroita, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubou na última terça-feira o decreto municipal, pois a empresa alegou irregularidades no decreto apresentado pela Prefeitura e apresentou cláusulas contratuais que impedem a saída da empresa Petroita dos bairros em que hoje estão sendo operados pela aviação Cidade Real.
O TJRJ afirma que vai analisar os documentos apresentados pela empresa e vai expedir uma nova sentença, em uma data que ainda não foi definida. Sendo assim, os veículos da Petroita estão autorizados a circular nos bairros Alto da Serra, Morém e Meio da Serra. Apesar da decisão ter sido publicada nesta terça-feira, segundo o Cetranspetro, Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis, as empresas ainda não foram notificadas oficialmente da decisão e ainda não sabem oficialmente quando e se as substituições serão feitas e quando a empresa volta a operar nos bairros. Pois é, gente. E aí, com isso, as duas empresas hoje estão circulando em Petrópolis, né? A empresa que assumiu as linhas ali da Petroita, a Cidade Real, nessas localidades, né? Vou repetir de novo, Alto da Serra, Morim, Meio da Serra. Ou seja, tá a Cidade Real e a Petroita rodando nas mesmas linhas. Agora, pasmem, tem mais, né? Não, deixa eu explicar direitinho para quem está nos assistindo. Eles deram essa decisão. Hoje a Petroita já voltou a operar. Exatamente. Então, hoje a Petroita já voltou a operar. Ela não quis nem saber se a Cidade Real ia retirar os ônibus, se ia operar, não quis nem saber. E aí acontece o que o Jorge acabou de falar. As duas empresas estão operando ao mesmo tempo as mesmas linhas aqui em Petrópolis. Pois é, aí tem bem mais, porque olha só, a gente recebeu já hoje de manhã um relatório ali de quebra do Comutran, porque o Comutran cedo já está trabalhando. Pasmem, são 6 quebras de ônibus da Petroita já, viu? 470, 419, 468, 401, 406, 443. Todos esses ônibus quebraram, viu já? Da Turp, 0, tá? 0. Da Cidade Real, nenhum. E da Cidade das Hortênsias, um carro quebrado, que foi o 326, que está quebrado. Isso foi atualizado agora há pouco, às 7h10 da manhã pra gente, viu? A gente recebeu isso cedinho. Então, só para pasmar, né? 6 carros da Petroita no seu primeiro dia de operação novamente quebrados nessas linhas. Pois é, esses são dados fresquinhos que a gente traz para você, dados do dia de hoje, 22 de agosto de 2024. Sim. E esse relatório foi atualizado às 7h10 da manhã, com 6 carros da Petroita quebrados. Pois é, exatamente. O 419 aí é o Sargento Boening. Posso já colocar aqui que eu lembro, assim, de cabeça. Os outros eu não lembro tanto, mas eu vou apurar eles aqui. Todas as linhas, eu vou puxar aqui, já eu vou pedir para produção puxar, ou até aqui mesmo eu puxo, mas o 419 eu lembro que é o Sargento Boening. Os outros aqui eu ainda estou em dúvida em todos os números dos carros, mas eu já falo para vocês. Quais são as linhas, né, que ficaram aí desassistidas pela Petroita já. E para complementar essa crise no transporte público, né? Nós recebemos uma imagem das longas filas no terminal de ônibus, as pessoas que estão vindo para o centro para trabalhar, filas intermináveis. Esse aí é lá no terminal de Correias, para quem está vindo para Petrópolis para trabalhar, para começar o dia já vai ser complicado. A nossa repórter e apresentadora, Rafaela Cordeiro, ela falou que os ônibus estavam demorando pelo menos meia hora, além do que iria passar. E estavam entupidos. Ela registrou essas imagens aí do terminal de Correias lotado. Então, hoje a cidade vai ficar complicada no que diz respeito ao transporte público. Então, você que está aí, saia de casa mais um pouquinho mais cedo, senão corre o risco de você chegar atrasado no trabalho, porque tá essa confusão. Ou seja, o trânsito de Petrópolis em horários de pico já é complicado. Principalmente por conta dos ônibus. Muitos ônibus no centro da cidade circulando. E agora com mais ônibus ainda, o da Cidade Real e mais os da Petroita. Porque o fluxo aumentou, né? Lá para aquela região, você vai ter muito mais ônibus circulando.
Vão ter mais ônibus circulando, mas lembre-se, um da Cidade Real, outro da Petroita. Se você pegar o da Petroita, cuidado que ele pode Talvez te deixar no meio do caminho por conta da quebra. Exatamente. É um absurdo a Petroita fazer isso, né? Tipo, insistir em voltar a operar. Discrepância para as outras companhias aqui, né? Para as outras viações de transporte. 6 ônibus lá logo pela manhã já quebrado, as outras ali. Tá, tudo bem, a Cidade das Hortênsias teve 1 ônibus quebrado, 1 em comparação, e as outras 0. Oh, gente, é muito. Não, antes da Petroita sair dessa linha, a gente já vinha acompanhando a quantidade de carros da Petroita quebrados no meio da rua. Todo dia. Eu venho do Quitandinha para cá, todo dia tem um. Todo dia. Eu vinha com o André, né, o nosso master, e a gente falava, olha, passava num ponto de ônibus ali na Ponte Fones, tinha um parado com um mecânico embaixo, mas era todo dia. Gente, olha, a gente ainda tem mais. A gente tem as notícias dos nossos jornais, é claro, dos nossos impressos. Tem vários destaques neles, né? Fala, inclusive, da crise do transporte aqui em Petrópolis lá. Fala sobre os incêndios nos parques aqui também, na região serrana, lá no nosso Correio Serrano. Mas hoje eu vou te pedir para você conferir tudo no nosso impresso, nas bancas de jornal. Tem edição nacional, edição de Brasília, do Distrito Federal, edição do Rio de Janeiro, trazendo os destaques mais da nossa capital fluminense, mas a gente tem que te passar a matéria também, né? A gente tem que te mostrar mais em vídeo sobre uma questão também que dominou, né? E vem dominando o quadro nacional e que vai implicar diretamente na saúde da população. O cigarro eletrônico. Pois é, o vape, né, conhecido aí, está nas rodas de conversa e também nas baladas, mas no que depender aí do alerta da Secretaria de Estado de Saúde, vai ficar fora de moda. Vape é jogo sujo. É o lema aí da campanha lançada na última segunda-feira pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio. Vamos conferir. A campanha Vape é Jogo Sujo foi lançada para esclarecer sobre os riscos à saúde dos usuários desse dispositivo, que tem comercialização proibida no país. Até o fim deste mês, pontos de descarte dos dispositivos estarão na estação de trem da Supervia, na Central do Brasil, e no Metrô-Rio, nas estações Botafogo e Cinelândia, no centro, na cidade do Rio de Janeiro. Assim como o cigarro convencional, o cigarro eletrônico, ele é motivo de preocupação de especialistas da saúde no mundo. Ele é visto por especialistas em saúde pública como um inimigo que pode ser ainda mais nocivo. O objetivo da campanha é promover o debate sobre o tema e esclarecer dúvidas sobre os malefícios causados pelos vapes. Essa campanha é importante para sensibilizar, principalmente os jovens, do malefício do cigarro eletrônico. Desconstruir a imagem que o cigarro eletrônico é um vaporzinho de água que não faz mal à saúde e mostrar que aquele vapor tem várias substâncias tóxicas e cancerígenas e que levam a várias doenças, podendo levar também ao câncer, doenças respiratórias e doenças cardiovasculares. E mais ainda, que o cigarro eletrônico tem uma concentração de nicotina muitas vezes maior do que o cigarro convencional e leva a uma dependência muito maior, com dificuldade para que o usuário consiga parar de usá-lo. Os vapes descartados durante a ação serão utilizados na confecção de uma escultura a ser utilizada em eventos de educação em saúde. Pegando carona no início dos Jogos Paralímpicos, no dia 28 de agosto, a campanha também vai abordar os malefícios do uso do vape na prática esportiva, por meio de vídeos exibidos semanalmente no Instagram da Secretaria de Estado de Saúde, no endereço @saudegovrj. Hoje nós sabemos que o cigarro eletrônico ele leva a uma doença, uma síndrome respiratória aguda grave, que é VALE, que é uma inflamação do pulmão, né? É uma inflamação aguda, onde os 2 pulmões ficam realmente bastante inflamados, podendo levar a fibrose pulmonar, leva muitas vezes a falta de ar, as pessoas podem ser internadas, ser entubadas, né? E podem também morrer pelo cigarro eletrônico. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, destaca que o uso do aparelho aumenta em mais de 3 vezes o risco de experimentação de cigarros convencionais. Segundo os pesquisadores, isso acontece porque os dispositivos eletrônicos que contêm nicotina podem levar à dependência dessa substância, o que leva os usuários a buscarem os produtos convencionais de tabaco. O estudo ainda traz informações sobre os malefícios dos cigarros eletrônicos à saúde, como a exposição da população a nanopartículas de metal presentes no próprio objeto e o contato direto do usuário com o processo de aquecimento ou vaporização.
Alguns produtos contidos no vapor de cigarros eletrônicos incluem carcinógenos conhecidos e substâncias citotóxicas, potencialmente causadoras de doenças pulmonares e cardiovasculares. É importante a pessoa entender o seguinte: tabagismo é uma doença chamada dependência da nicotina. Nicotina é uma droga, uma substância que, ao ser inalada, ela chega no cérebro rapidamente em 10 segundos e libera umas substâncias que levam a uma sensação de prazer e bem-estar muito grande. Isso leva a uma dependência. Então, o usuário do cigarro eletrônico ou fumante de cigarro convencional precisa da nicotina. Então, ele fuma várias vezes por dia, ele vai vaporizar o cigarro eletrônico várias vezes por dia. E, como disse anteriormente, no cigarro eletrônico, essa concentração de nicotina é muitas vezes maior. A última pesquisa nacional de saúde escolar, realizada por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, com o apoio do Ministério da Educação, revelou que, em 2019, 16,8% dos estudantes de 13 a 17 anos já haviam experimentado o cigarro eletrônico, sendo 13,6% com idades entre 13 e 15 anos e 22,7% na faixa etária entre 16 e 17 anos. A experimentação é maior entre os homens do que entre as mulheres. Segundo dados da pesquisa Vigitel, realizada pelo Ministério da Saúde, de 2006 a 2023, 2,9% dos homens com mais de 18 anos nas 27 capitais do país usam cigarros eletrônicos. Entre as mulheres adultas, a proporção cai para 1,4%. No entanto, quando se examina o hábito de jovens de 18 a 24 anos de ambos os sexos, a proporção dos que fumam esses cigarros sobe para 6,1%. Pois é, situação preocupante, não só para o estado do Rio, que está aí fazendo uma campanha muito boa para conscientizar a população, e tem que ter mesmo, mas a situação do vape no Brasil é preocupante. Os deputados, né, senadores querendo aí aprovar de qualquer jeito a venda contra indicações, né, da Anvisa, da OMS, da Associação de Medicina do Brasil, enfim. E de tantas pessoas que já morreram, né, e que estão à ou beira estão da com morte, problemas ou gravíssimos, né, pulmonares por conta com isso, respiratórios. Gente, eu te prometi uma atualização, né, das linhas dos ônibus aqui de Petrópolis, retornando àquele assunto, porque, novamente, a Petroita voltou a circular. Eu tenho que te dar aqui a atualização, olha só. As linhas que quebraram: 470 Santa Isabel, que vai lá para o Caxambu, 419 Sargento Boening, 468 Osvério Vilaça, 401 Alto Independência, 406 Doutor Touzete e 443 o Tancredo Neves. O coletivo da Cidade das Hortênsias, em questão, que quebrou, foi o que operava a linha 326, o Boa Vista. Essa linha, vira e mexe, também tem um problema, a gente tem várias reclamações. Vamos continuar o nosso jornal, porque empresas brasileiras que empregam a partir de 100 funcionários têm até o próximo dia 30 para preencher o segundo relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios disponível no portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego. Confira. A divulgação das informações é uma exigência da chamada Lei da Igualdade Salarial de 2023, que estabelece a obrigatoriedade de homens e mulheres que executem uma mesma função ou trabalho de igual valor recebam o mesmo salário. Com as informações fornecidas pelas empresas, o Ministério produz um relatório consolidado que será disponibilizado até dia 16 de setembro para que as companhias reproduzam o conteúdo entre seus empregados e para o público em geral. A empresa que não dê publicidade aos resultados da consulta pode ser multada em até 3% da sua folha salarial, sem prejuízo das sanções aplicáveis aos casos de discriminação salarial previstos em lei. Este será o segundo relatório elaborado este ano. Mais de 49,58 mil estabelecimentos responderam ao anterior, revelando que, de forma geral, as mulheres ganham 19,4% a menos do que os homens que exerçam as mesmas funções. Os resultados divulgados em março também apontam que só 32,6% das empresas que preencheram o documento têm políticas de incentivo à contratação de mulheres. O valor é ainda menor quando se consideram grupos específicos de mulheres: negras, com deficiência, LGBTQIAP+, chefes de família e vítimas de violência.
Já as empresas que adotam políticas de promoção de mulheres a cargos de direção ou gerência são 38,3%. O documento divulgado pelo Ministério do Trabalho também mostrou que a remuneração média no Brasil é de R$ 4.472, mas enquanto homens não negros recebem R$ 5.718 e mulheres não negras R$ 4.452. Homens negros ganham R$ 3.844 e mulheres negras R$ 3.041. Pois é, gente, e tem muito mais, principalmente no nosso jornal impresso, que você pode ir às bancas ou acessar pelo nosso site. Aqui na nossa região, indo às bancas, tem muita gente que prefere, né, em vez de ver ali online, prefere pegar, né, na mão, ler, né? Tem muita gente que ainda prefere isso. Apenas R$ 2 na nossa área. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que dobra o número de municípios com candidatura única a prefeituras. E você vai ver também, o mosquito é o animal que mais mata no mundo. Na verdade, um inseto, né? Vamos colocar assim, né? O mosquito é o inseto que mais mata no mundo. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito.
Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E os funcionários dos Correios mantiveram a greve instaurada, exigindo melhores condições de trabalho e remuneração. De acordo com os funcionários, a proposta atual dos Correios não atende às expectativas da categoria. Os servidores dos Correios mantiveram a greve nacional instaurada no dia 7 de agosto, que já afeta 9 estados do Brasil. Para os trabalhadores, a proposta atual dos Correios não atende às expectativas da categoria e não reflete o reconhecimento da importância dos serviços prestados. O nosso acordo coletivo de trabalho terminou no último dia 31 de julho e a empresa quer nos dar um aumento, um reajuste de salário somente para janeiro de 2025. E nós queremos que isso ocorra agora a partir do mês de agosto. O diretor ainda afirma que uma das reivindicações da categoria é referente ao plano de saúde, que atualmente custa cerca de 1/3 do salário do trabalhador. A paralisação inclui motoristas, carteiros e trabalhadores das áreas de tratamento e atendimento, interrompendo boa parte das operações da estatal. Em Petrópolis, a adesão chega a aproximadamente 60% dos funcionários da área de distribuição de cartas e encomendas. Os funcionários da empresa iniciaram a paralisação por conta do acúmulo crescente de reclamações registradas em diversos sites de reclamação de consumidores sobre atrasos nas entregas dos Correios. Na última segunda-feira, a promessa era de maior paralisação, com a realização de novas assembleias de sindicatos filiados à Findect e sindicatos de outra federação. No nosso entendimento, é justo a nossa paralisação, porque brigamos também por melhores condições de trabalho, para melhor trabalharmos e também melhor atendermos a toda a população que precisa dos serviços dos Correios e nós não temos conseguido prestar um serviço à altura por conta das péssimas condições de trabalho e também a falta de funcionários. Pois é, gente, olha, pela segunda vez candidatos negros superam os brancos em eleições. A Justiça Eleitoral registrou aí 249.587 candidatos negros, o que representa 52,7% das candidaturas. É a segunda vez na história que supera o número de candidatos brancos, que este ano são 215.763. Os dados somam postulantes a prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições municipais deste ano, marcadas para 6 de outubro. Antes, a única eleição na qual as candidaturas de negros haviam superado as de brancos foi nas eleições gerais de 2022, quando o número de candidatos negros representou 50,2% do total. Nas eleições municipais de 2018, essa taxa havia ficado em 46,4%. Os números foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral após consolidar os dados referentes ao número de pedidos de registro de candidatura que neste ano totalizaram 456.310. Dessas candidaturas, 155 mil são de mulheres, 33,96% do total. A sigla com maior percentual de candidaturas negras foi o PCdoB, com 70,19% de suas candidatas se declarando negras, bem como 73,4% dos candidatos homens. Já o Novo tem o maior percentual de mulheres não negras candidatas, 58,6%, e o PL, a maior taxa de homens não negros candidatos, 56,4%. E ainda falando sobre eleições, o número de municípios onde há apenas um candidato disputando a prefeitura dobrou na eleição deste ano. De 108 cidades com candidaturas únicas, em 2020, o Brasil terá neste ano 214 municípios com apenas um candidato, ou seja, basta apenas um voto para que sejam eleitos prefeitos.
Os dados representam o maior número de candidaturas únicas das últimas 7 eleições, quando começou essa série histórica no ano de 2000. Esses dados foram sistematizados pela Confederação Nacional de Municípios. A hipótese mais provável é que os desafios de candidaturas em pequenas cidades desestimulam as pessoas a disputar essas prefeituras. A média populacional das cidades com candidato único é 6,7 mil habitantes. Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso são os estados com maiores números de candidaturas únicas. Ainda de acordo com o CNM, o total de candidatura nesta eleição caiu 20% de 19,3 mil em 2020 para 15,4 em 2024. O número de municípios com até 2 candidatos para o cargo de prefeito cresceu nesta eleição. Em 2020, eram 38% do mais de 5,5 mil municípios do país. Agora, 53% dos municípios brasileiros têm até 2 candidatos disputando a prefeitura, segundo o levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos. O estudo do INESC destacou ainda que cerca de 1,6 milhão de brasileiros ficarão sem direitos a uma escolha prefeito, por viverem em cidades com candidaturas únicas. Em relação a estas candidaturas, prevalece o perfil do candidato homem, com 88%, de cor branca, sendo 74%, e de partidos ligados à direita. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou uma pesquisa sobre o uso de internet no Brasil. Os dados apontam que os idosos são a parte da população que menos utilizaram a rede no país. Porém, esse grupo também é o que mais apresenta crescimento em relação ao número de novos usuários aqui no país. A última pesquisa nacional por amostras de domicílio, a PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que em 2023, 164,5 milhões de pessoas, cerca de 88% da população acima dos 10 anos de idade no país, utilizaram a internet. O número de usuários aponta um aumento expressivo se comparado ao ano de 2016, quando apenas 66,1% do grupo de habitantes utilizava a tecnologia. Nas grandes regiões, a gente observa, que a região centro-oeste é a região que tem maior percentual de usuários, da internet no país, foram 91,4%, com destaque, nesse caso, para o Distrito Federal e para o estado de Goiás, são as duas UFs com maior percentual de usuários de internet. E, por outro lado, nas regiões norte e nordeste, foram aquelas que tinham menor percentual de usuários, em torno de 85%. Em relação ao percentual de utilização por sexo, 88,7% das mulheres utilizaram a internet no ano passado, número pouco acima dos 87,3% apresentado pelos homens. O grupo etário que apresenta o maior número de utilizadores de internet é dos 25 aos 29 anos, com picos de mais de 96,3% das pessoas. Na contramão, o grupo com menor número de usuários é o dos idosos, com apenas 66% utilizando a internet em 2023. Entre os idosos, a grande maioria, ou seja, cerca de 2/3 deles, afirmaram que não usaram porque não sabiam utilizar a internet. Porém, apesar dos idosos serem a categoria com menor taxa de uso, são também o grupo que apresenta maior crescimento de novos usuários. Esse é um grupo populacional que vem apresentando uma expansão significativa do uso da internet nos últimos anos. Em 2019, por exemplo, apenas 44,8% dos idosos usaram a internet, ou seja, nesse período de 4 anos, houve uma expansão importante da população idosa que usou a internet. O analista ainda afirma que o crescimento no número de idosos que utilizam a internet pode ter sido propiciado pelos avanços tecnológicos que facilitaram o uso da internet e pela disseminação da tecnologia no cotidiano da população. Em 2023, 94,3% das pessoas que usavam a internet usaram de forma habitual todos os dias, enquanto apenas 0,6% usavam menos de uma vez por semana. E a mesma população idosa, que era aquela que usava com menor frequência. Gente, olha só, o mosquito é o animal que mais mata no mundo. No dia 20 de agosto de 1897, o médico britânico Ronald Ross comprovou que fêmeas do mosquito Anopheles eram responsáveis por casos de malária registrados em humanos.
Essa descoberta lhe rendeu o Prêmio Nobel de Medicina mais de um século depois, em 1902, e atualmente marca o Dia Mundial do Mosquito, isso mesmo, que foi lembrado nessa terça-feira, dia 20 de agosto. A proposta da data é anualmente relembrar a contribuição do médico para o combate à malária e ampliar a conscientização sobre outras doenças igualmente transmitidas por mosquitos. A lista, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, inclui ainda dengue, febre oropouche, chikungunya, zika e febre amarela. O Centro de Controle e Prevenção dos Estados Unidos alerta que o mosquito é responsável por mais doenças e mortes que qualquer outro animal no planeta. Dentre as estratégias de prevenção listadas estão o uso de repelentes e de calças e camisas de manga comprida, além do controle do mosquito em ambientes internos e externos. Quando utilizados de forma correta e conforme previsto no rótulo, os repelentes, segundo o CDC, são indicados inclusive para crianças e gestantes. No caso de bebês e crianças pequenas, a orientação é consultar o pediatra para avaliar o uso do produto, além de vestir a criança com roupas que cubram braços e pernas e utilizar mosquiteiros sobre berços e carrinhos. Outra orientação importante é reaplicar o repelente conforme recomendado no rótulo do produto, geralmente após longos períodos desde a última aplicação e após contato com água ou suor. Quando o uso do repelente for feito de forma concomitante com o protetor solar, o repelente deve ser aplicado somente após o protetor. Para o controle da circulação de mosquitos em ambientes internos, o CDC recomenda o uso de telas em janelas e portas para manter o vetor do lado de fora e o uso de aparelhos de ar-condicionado sempre que possível. Outra orientação bastante conhecida por muitos brasileiros é eliminar potenciais focos do mosquito, vasos de plantas e outros reservatórios de água parada, além de, pelo menos uma vez por semana, enxaguar e esfregar bem objetos que comumente acumulam água, como pneus, baldes, brinquedos, piscinas infláveis e lixeiras. E você vai ver depois do intervalo que van pega fogo no centro de Três Rios. E você vai ver também, olha só, patrimônio de candidatos à Prefeitura de Petrópolis supera aí R$755 mil. A gente confere depois do intervalo, viu? Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de R$87 milhões nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou as informações sobre os bens e valores declarados por cada candidato às eleições municipais de 2024 em Petrópolis. As informações fornecidas pelos 5 candidatos variam aí de R$ 21 mil a 417 mil em patrimônio. Confiram. Nas declarações constam bens em nome próprio, como casas, apartamentos, veículos, terrenos, entre outros. Além disso, os políticos também precisam declarar os valores de participações em empresas, negócios próprios, saldos em contas correntes, poupanças, ações em bolsa e outras aplicações. Por meio da consulta no portal do Tribunal Superior Eleitoral, também é possível acessar os dados dos vice-candidatos e comparar a evolução patrimonial daqueles que já se candidataram em outras eleições. Bernardo Santoro, do Partido Novo, declarou ao todo R$ 56 mil em bens. Entre eles, um carro Celta 2010, 50% das cotas de uma empresa de comunicação e marketing, um carro Hyundai Azera 2011 e 50% das cotas de uma empresa de advocacia. Em 2012, Santoro se candidatou a vereador do Rio de Janeiro, mas não declarou bens. O vice-candidato pelo partido, Tenente Coelher, não declarou nenhum valor este ano. Eduardo Blog, do Republicanos, declarou R$ 34.100,66, sendo o valor todo em uma poupança na Caixa Econômica Federal. Em 2018, Eduardo se candidatou a deputado estadual e, em 2020, a vereador de Petrópolis. Nas duas ocasiões, não declarou bens. Em 2022, se candidatou a deputado federal e declarou pouco mais de R$ 49 mil. O vice-candidato pelo partido, Leandro Azevedo, declarou para as eleições deste ano R$ 64.800, sendo 2 veículos, um Citroën C3 e um Honda Fit, e em 2012, Leandro Azevedo se candidatou a vereador de Petrópolis. Na época, declarou R$ 97 mil. Já em 2016, declarou R$ 170 mil. Em 2020, quando se candidatou a prefeito, declarou apenas R$ 174,43. Já em 2022, quando se candidatou a deputado federal, declarou pouco mais de R$ 71.300. Ingo Rames declarou que possui pouco mais de R$ 417 mil em bens, dentre eles a participação em uma cooperativa de crédito, empresa de gestão esportiva, metade de uma casa no Carangola, um automóvel, aplicação de valores em renda fixa e investimentos em poupança no Banco Itaú. Em 2016, quando candidato a vereador, declarou R$ 420 mil em bens. Já em 2020, declarou pouco mais de R$ 382 mil. O vice-candidato à prefeitura, Baninho, declarou mais de R$ 359 mil em bens, dentre eles valores na conta corrente, um imóvel, um carro da marca Toyota, um veículo da marca Honda, parte de um terreno no bairro São Sebastião e aplicação de valores em renda fixa. O atual prefeito e candidato, Rubens Bontempo, declarou R$ 227 mil nas eleições deste ano. Dentre os bens estão dinheiro em espécie, com pouco mais de R$ 200 mil, além de um depósito bancário em conta corrente e cotas em uma cooperativa de saúde. Bontempo já foi candidato à prefeitura e deputado estadual em outras 6 eleições.
Em 2004, não declarou bens. Em 2010, mais de R$1.100.000. Em 2012, o montante subiu para R$1.258.000. Em 2016, a declaração apresentou R$131.565 em bens. Já em 2018, pouco mais de R$107.000 e em 2020, pouco mais de R$77.000. Vice de Rubens Bom Tempo, Paulo Mustrange, declarou apenas R$7.652 ao Tribunal Superior Eleitoral. Todo o valor é referente a depósitos bancários em uma conta corrente. Yuri Moura, do PSOL Rede, declarou R$21.217 em bens referente a depósitos bancários em conta corrente. Yuri já se candidatou em outras 5 ocasiões como vereador, prefeito e deputado estadual. Em 2012, 16 e 18 não declarou bens ao TSE. Em 2016, possuía R$11.000 e em 2020, R$20.000. O vice-candidato à Prefeitura de Petrópolis, ao lado de Yuri Marcos Novaes, declarou possuir R$142.500 em bens, entre eles uma empresa de processamento de dados, 2 carros e participação em uma outra empresa. E uma van pegou fogo no centro de Três Rios na tarde da última quarta-feira. Apesar da intensidade das chamas, o fogo não atingiu nenhum imóvel e ninguém ficou ferido. Confira. Uma van de passeio pegou fogo na rua Isaltino Silveira, conhecida como Rua da Santa Matilde, em Três Rios. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta de 1h10 da tarde desta quarta-feira. Nas imagens que circularam pelas redes sociais, é possível ver a intensidade das chamas e a altura que a fumaça alcançou. A via é bastante movimentada e tem vários galpões de fábricas, comércios e prédios residenciais, além da Faculdade de Medicina no final da rua. O fogo atingiu grandes proporções, mas não afetou nenhum imóvel e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. As chamas foram contidas por volta de 2 horas da tarde. E policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, prenderam nessa última terça-feira, dia 20, o acusado de matar um homem em julho desse ano. Na ocasião, no dia 31 de julho, a vítima foi encontrada morta em casa, na Avenida Getúlio Vargas, em Petrópolis. Ele foi encontrado já sem vida, deitado na cama, com um travesseiro no rosto, que havia sido pressionado com a pessoa, de uma televisão, com o peso de uma televisão. De acordo com os policiais, havia no total 8 lesões de perfuração na região do pescoço e do coração da vítima. Após investigação criminal, através do cruzamento de dados de inteligência, análise de câmeras de segurança e oitiva de testemunhas, o autor do crime foi identificado. Ele passou a ser monitorado pelos policiais civis quando, no dia 4 de agosto, os agentes receberam a informação de que ele pretendia fugir para a cidade de Duque de Caxias. Na ocasião, ele também estaria ameaçando e constrangendo a própria mãe para que ela lhe desse dinheiro para a fuga. A mãe do autor foi convencida pelos policiais a registrar a ocorrência. Ele então foi preso pelo crime de ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Durante o interrogatório, confrontado com as provas coletadas do homicídio, ele confessou o assassinato e afirmou que a motivação seria injúria e calúnia. Segundo ele, a vítima o ofendia, o chamando pelos nomes de ladrão e cracudo. Após apurações, os policiais descobriram que, na verdade, o motivo do crime seria homofobia. A vítima era homossexual e teria se relacionado com o autor do crime, e esta informação se tornou pública no local onde moravam. Depois de todas as informações coletadas, ele foi preso preventivamente e permanece à disposição da Justiça. Que coisa, né? E na última terça-feira, a Polícia Militar apreendeu em Nogueira uma moto sem placa. Já na localidade do Alcobacinha, um adolescente foi apreendido com 170 cápsulas de cocaína. A moto foi apreendida nesta terça-feira após os agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar identificarem um homem pilotando a motocicleta na localidade de Nogueira sem placa. O veículo foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Também na terça-feira, policiais militares apreenderam um adolescente na localidade Alcobacinha por fato análogo ao tráfico de drogas. Com ele, os agentes apreenderam 170 cápsulas de cocaína, 20 tabletes de maconha, R$50 e um celular. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro.
Vamos saber como fica o tempo, então, agora na nossa área de cobertura. Começamos mais uma previsão do tempo e hoje vocês vão conferir como fica o clima e a temperatura para esta quinta-feira, dia 21 de agosto. E mais uma vez eu inicio falando sobre o alerta de onda de calor que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia lá no dia 16 de agosto. A previsão para o fim do fenômeno é que ocorra até o fim desta quarta-feira, dia 21. E o alerta de baixa umidade do ar continua ativo por toda a região centro-oeste, parte da sul, sudeste e nordeste. Mas agora, focando nas nossas cidades de cobertura, em Nova Friburgo a tendência continua sendo de ligeira elevação na temperatura. O dia na região será de sol e poucas nuvens no céu, não há possibilidade de chuva e a intensidade dos ventos deve se manter fraca. Os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, a quinta-feira amanhece com bastante nuvens no céu, mas que vão desaparecendo ao longo do dia. Também não há previsão de chuva para a região e os termômetros vão variar entre mínima de 12 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, a temperatura também passa por ligeira elevação, marcando mínima de 13 e máxima de 32 graus. O dia será de sol entre nuvens e ventos fracos e, como nos outros municípios citados, também não há probabilidade de chuva. Já em Paraíba do Sul, a temperatura se mantém estável. A quinta-feira na região será de sol entre nuvens, ventos fracos e não chove. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 31 graus. Para finalizar, em Três Rios, a temperatura mínima passa por ligeira elevação, marcando 16 graus, e a máxima se mantém estável em 33 graus. O dia será de sol e poucas nuvens no céu, e a intensidade dos ventos deve se manter fraca. Esta foi a previsão do tempo para as principais cidades da região serrana. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Tá aí nossa previsão do tempo e a gente termina o jornal de hoje com novas informações sobre a crise no transporte público aqui em Petrópolis e essa questão da Petroita que voltou a operar nas linhas do Meio da Serra, Alto da Serra e também do Morém. E a gente vai ao vivo com Richard Stolzenburg, que tem outras informações, inclusive uma nota oficial da Prefeitura. Oi, Richard, bom dia. Quais são as novidades para a gente? Bom dia, Berta, bom dia, Jorge, a todos que nos acompanham. De fato, viu? A quinta-feira começou agitada e com muita dúvida por parte da população petropolitana que precisou ir para o compromisso, para o trabalho na manhã dessa quinta-feira, justamente por conta aí dessa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que suspendeu então os decretos da Prefeitura que foram publicados no Diário Oficial, então que deram ali a caducidade à empresa Petroita. No entanto, uma das próprias justificativas da decisão do desembargador foi que a Prefeitura de Petrópolis deixou parte das linhas operando. A gente lembra, né? Esse decreto da Prefeitura substituiu apenas as linhas da Petroita nas regiões do Morém, Alto da Serra e Meio da Serra. 69% da empresa continuou operando na cidade. Com isso, então, o TJRJ decretou ontem essa suspensão do decreto da Prefeitura que determinava essa caducidade. Com isso, a empresa voltou a operar nessas localidades que eu citei. No entanto, assim como a Petroita, a Cidade Real, que substituiu essas linhas de forma temporária, também continuou operando. E aí a população ficou naquela situação de pega o ônibus da Petroita, pega o ônibus da Cidade Real, o que gerou aí um grande impacto no transporte público na manhã dessa quinta-feira. E o pior disso foi que a própria empresa Petroita, essas informações elas estão sendo, inclusive, discutidas, debatidas no grupo do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran. O problema é que a empresa Petroita, para reassumir essas linhas que a gente citou, ela retirou os coletivos que operam na região do Quitandinha e também do Valparaíso. Ou seja, as localidades Quitandinha e Valparaíso também estão sofrendo aí por conta do ônibus na manhã dessa quinta-feira
devido a essa mudança após a decisão do TJRJ da última quarta-feira. Só que os problemas não param por aí, viu? O relatório do Comutran também foi divulgado em relação às quebras. Esse é um relatório que é realizado todos os dias, diariamente, e que apontam ali as linhas e os coletivos que quebraram no dia. A atualização que a gente tem nesse momento é de que 8 ônibus da Petroita já quebraram somente nessa quinta-feira. Impressionante. Além disso, um ônibus também da cidade das Hortênsias. E diante de todos esses problemas, a nossa equipe fez uma matéria completa, está no nosso site, tvc16.com. Após essa decisão da Justiça, a Prefeitura de Petrópolis divulgou uma nota oficial em relação a esse tema. E diz o seguinte: a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Procuradoria-Geral do município, demonstrou irresignação com a decisão da Justiça que determinou a revogação dos decretos de caducidade da empresa Petroita. A Prefeitura informou ainda que vai tomar todas as medidas judiciais cabíveis para, de alguma forma, retirar a Petroita da operação aqui em Petrópolis. Vale lembrar ainda, para quem está nos acompanhando, que foi realizado uma comissão especial, foi criada uma comissão especial. A Prefeitura de Petrópolis publicou no Diário Oficial do município na última semana essa comissão, e ela vai ser voltada justamente para a concessão, para realizar ali a concessão dos ônibus de transporte que são atendidas hoje pela Petroita. Mas, vale lembrar também, essa comissão ela tem um prazo de 12 meses, ou seja, essa licitação pode acontecer somente no ano que vem, caso isso aconteça de forma correta dentro do prazo. Até porque, nesse decreto que foi publicado pela Prefeitura, essa comissão ela pode ser prorrogada por tempo indeterminado. Então, ainda não se há uma previsão de quando esse edital de licitação pode sair. A gente lembra também que a Cascatinha, né, que teve ali o seu decreto, teve a caducidade também decretada pela Prefeitura, também não há, até o momento, uma nova licitação. Isso porque a Prefeitura chegou a publicar nesse ano o edital. No entanto, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu esse edital por conta de irregularidades que foram apresentadas. Com isso, a situação, então, aí continua nesse momento, né? As linhas que eram da Cascatinha continuam sendo operadas pela CURP e também pela cidade das Hortênsias. Mas nesse meio todo, Roberta, Jorge, quem nos acompanha, de tantos problemas, de decisões judiciais que retomam linhas, retiram linhas, o fato é, a população fica à mercê dessa situação como um todo, mas já está sendo discutido, inclusive, para os moradores não pegarem os ônibus da Petroita, nessas localidades que a gente citou, Alto da Serra, Moringa e da Serra, justamente pela possibilidade de optar ali tanto pela Cidade Real quanto pela Petroita. A população tem optado pela Cidade Real, viu? Vale lembrar, tem um morador também do 3º e do 5º distrito reclamando da demora dos ônibus 700, a linha Terminal Itaipava Centro. O tempo de espera chega aí a passar de 40 minutos e isso tem impactado aí também filas, até mesmo nos terminais aqui da cidade. Eu volto com vocês. Obrigado, Richard, pelas atualizações. Realmente, situação, quem perde é a população, né? Complicado. Não tem jeito, complicado. Obrigada, Richard, que volta depois, né, no Correio Petropolitano Debate. Antes tem a Rafaela Cordeiro trazendo todas as atualizações dessa situação da crise do transporte público, mais uma vez afetando a população petropolitana. E a gente fica por aqui, mas amanhã estamos de volta às 7h30. Exatamente. Tchau, tchau, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.